Há um caminho, há uma formação, verso em cada passo, fidelidade, em cada encontro, conversão. Escola de fidelidade, formados no coração ardente de Cristo. Aqui a fé se faz caminho e a fidelidade nos conduz. É no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos, é no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos. Escola de fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e antes de começar o episódio de hoje, eu preciso te contar uma coisa. Na virada deste ano de 2026, no nosso podcast apareceu mais de 1 milhão de vezes no Spotify, alcançando mais de 221 mil pessoas e está gerando mais de 700 ouvintes fiéis todo mês. Isso para a Escola de Fidelidade, que nasceu pequena, é gigantesco. Para a fidelidade da cruz, é uma confirmação. Mas, como nos ensina São Tomás de Aquino, toda graça vem de Deus e se ordena a salvação. Por isso, ainda que fosse uma única alma alcançada, já valeria todo esforço. Se você está aqui agora, faz parte dessa história. Obrigado por apertar o play, por indicar para outras pessoas, por caminhar junto conosco. Agora, fica comigo, porque começa mais um episódio do Gotas de Fidelidade. Há um caminho, há um caminho, há uma formação, verso em cada passo, fidelidade, em cada encontro, conversão. Escola de fidelidade, formados no coração ardente de Cristo. Aqui a fé se faz caminho e a fidelidade nos conduz. É no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos, é no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos. Escola de fidelidade. Talvez você veja apenas um episódio pronto, e por trás de cada gota de fidelidade existe uma missão. Eu sou Abílio Gonçalves, faço parte da Escola de Fidelidade e estou aqui nos bastidores do podcast, por trás das câmeras, no pós, cuidando para que cada episódio chegue até você. Mas nada disso acontece sozinho. Existe uma equipe inteira da comunidade católica Fidelidade da Cruz que cuida da captação de convidados, da agenda do nosso podcast, da divulgação e de tantas outras demandas que quase nunca aparecem. E tudo isso pode até ficar escondido, mas tem um único objetivo muito claro: evangelizar. O Gotas de Fidelidade existe para levar o Cristo crucificado a cada pessoa, a cada realidade, a cada história. Aqui, os convidados partilham seus testemunhos para que você consiga enxergar Cristo na sua própria vida, do jeito que ele se manifesta no cotidiano. E nós queremos ir cada vez mais longe. Por isso, hoje queremos te fazer um pedido muito simples e muito sincero. Nos ajude. Seja com apoio financeiro, seja divulgando, seja apresentando Gotas de Fidelidade para uma outra pessoa. E uma coisa ainda mais importante, todas as pessoas e empresas que contribuírem com Gotas de Fidelidade terão seus nomes lembrados. Nós vamos falar aqui o nome e empresa de quem nos ajuda, como forma de gratidão, de reconhecimento e também de comunhão nessa missão. Porque aqui ninguém caminha sozinho, somos um só corpo, servindo para que mais almas cheguem até Deus. Que Deus te abençoe e obrigado por fazer parte do Gotas de Fidelidade.
agora. Deus vê cada hora, gotas de fidelidade. Gotas, gotas de fidelidade. Gotas, gotas de verdade. Na tua vida, hoje, agora. Deus vê cada hora, gotas de fidelidade. Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gotas de Fidelidade. Como vocês já sabem, eu sou a Bruna, consagrada da comunidade, e é uma alegria te receber. Vamos lá para os nossos avisos iniciais. De terça a sexta, nós temos missa aqui na nossa casa de missão. Então, se você estiver por aqui, vem participar com a gente e celebrar conosco a Santa Missa. Na sexta-feira à noite, tem o quê? A nossa adoração, às 8h30 da noite, também aqui na nossa capela. Então, você é mais que convidado para vir aqui derramar aos pés de Jesus tudo o que aconteceu na sua semana. No domingo, tem missa às 11h30, também aqui na nossa casa de missão. E como vocês já sabem, estamos ao vivo toda segunda-feira às 8 horas com o nosso podcast Gotas de Fidelidade. Caso você não possa assistir ao vivo, não tem problema, assiste depois, já pega esse link, manda aí para os seus contatos, curte, deixa seu comentário, porque isso nos ajuda a evangelizar cada vez mais e a chegar em mais pessoas. Nós já estamos crescendo muito, já estamos alcançando aí vários países, e isso é uma alegria para nós, e contamos com a sua ajuda para curtir, comentar, para podermos evangelizar. Lembrando que nós somos uma comunidade que vive da providência, então se você pode nos ajudar com qualquer valor, ajudar a manter esta obra, manter este podcast, por favor, nos ajude. Tá aparecendo aqui, ó, peraí, do outro lado, um QR Code para que você possa conhecer o nosso podcast. Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer toda a explicação do nosso QR Code, do nosso podcast, desde quando começamos. Então, é uma alegria. Então, entra lá e conheça um pouquinho mais. Estava aparecendo aqui na tela para vocês, né? O arroba do Instagram. Estamos lá no Instagram como @fidelidade.dacruz. Tem o Instagram também da Escola de Fidelidade. Esse podcast é a Escola de Fidelidade, que é da nossa comunidade. @Escola de Fidelidade. Caso você queira fazer algum curso para aprofundar na sua fé e na sua vida espiritual, lá na Escola de Fidelidade, lá no Hotmart, nós temos vários cursos. Tem Filoteia, tem Temperamentos. Então, entra e faça os cursos. E também tem o Instagram do nosso Gotas de Fidelidade, onde nós publicamos cortes e pedacinhos do nosso podcast também para poder te ajudar a lembrar de vir aqui nos assistir. Amém? Ah, não, amém não. Peraí. Dia 31 deste mês, nós temos a nossa feijoada aqui na nossa casa de missão. Então, você vem para a missa e aí você já fica para poder almoçar com a gente. Traga seus amigos, seus familiares e vem almoçar com a gente, vem conhecer a nossa casa. Dia 31. Anota aí na sua agenda, save the date, dia 31. E essa semana nós já vamos começar a vender os nossos ingressos. Então, ó, fica atento. Agora sim, amém! Hoje eu tenho uma convidada aqui mais que especial. Como vocês já sabem, este mês de maio nós estamos dedicando para falar com mulheres sobre a maternidade, sobre a beleza da maternidade, sobre o desejo de ser mãe, sobre como a maternidade salva no dia a dia, na rotina ali, em tudo que cada uma dessas mulheres passaram e ainda passam, né? Nós já escutamos a Gisele, nós já escutamos a Dani. E hoje eu estou aqui com a Isabela. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Isabela. É uma alegria te receber. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história, para dar meu testemunho de vida e mostrar assim, como a maternidade, na verdade, foi a minha grande cruz, né? Porque foi a minha dificuldade para engravidar e meu desejo de ser mãe,
que eu acredito que tenha sido a minha grande salvação e vem sendo a minha grande salvação, e é nela que eu confio. Amém. Então vamos começar. Quem é Isabela? Eu sou Isabela, eu tenho 45 anos, eu sou mãe da Helena e da Luísa, sou casada com a Adriana há 19 anos, Nossa. Estamos juntos há 24 anos. Sou filha do Romero, que já faleceu há 3 anos, e da Deise. E tenho um irmão chamado Ricardo. Ai, gente. E como que foi assim? Vamos lá no início, você sempre foi católica? Sempre caminhou aqui, nasceu em berço católico? Como que foi ali a sua adolescência para chegar até onde você está hoje? Eu acho assim que é isso. Para falar da minha história, eu preciso falar de onde eu vim, né? Os meus pais, eles sempre foram religiosos. Os meus pais, eu cresci dentro de uma fé católica, né? E dentro de uma casa católica. E os meu pai, eles eram ministros da Eucaristia, então, assim, eram pessoas de equipe de Nossa Senhora, de muita fé. E a minha mãe e meu pai, eles já tinham o meu irmão, Ricardo, que nasceu no interior de Minas, e eles tinham uma vontade muito grande de ter um segundo filho. E esse desejo era muito grande, uma diferença para o meu irmão são de 7 anos. E eles lutavam por essa graça de ser pais novamente. Minha mãe, ela teve uma gestação no interior de Minas, né, onde ela teve uma infecção de trompas, ela não sabia muito bem o que ela tinha, e ela não sabia muito bem por que ela não conseguia engravidar. E quando eles vieram para Brasília, ela teve uma ajuda médica, foi atrás de descobrir qual era o diagnóstico dela, e ela tinha as 2 trompas obstruídas, ela fez várias cirurgias naquela época, os recursos eram poucos, né? Então eram cirurgias de barriga aberta, para fazer a desobstrução das trompas, e ela pedia muito a graça de dar ao Ricardo um irmão, porque ela falava que minha mãe é gêmea. É mesmo? E meu pai, ele era gêmeo. Você teve gêmeos também? Sim. Então, a minha mãe gêmea, meu pai gêmeo, e eles sempre falaram que a graça de ter irmãos, né? E eles queriam muito que o Ricardo tivesse um irmão. E aí, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, em 1980, ele estava passando no Eixão, né? E quando ele estava passando, a minha mãe se ajoelhou e pediu muito que ele pudesse interceder para que ela fosse mãe novamente. E logo depois ela descobriu que ela estava grávida de mim. Nossa, Isabela! Então, eu vim, né, assim, depois de muita luta, de muita espera. Então, assim, eu sempre vivenciei o amor dos meus pais e na minha família de uma forma muito, muito plena. E, assim, meus pais sempre foram pais muito amorosos, né? E aí a minha mãe, ela fez uma promessa que ela iria ajudar mulheres que não conseguiam engravidar. Enfim, eu fui crescendo, né, essa realidade, as pessoas elas não falavam muito dessa dificuldade de engravidar, né, era algo que era muito, se hoje em dia é tão difícil, imagina na época, né, Sim. 45 anos atrás, era mais difícil ainda. Então as pessoas, ela escutou muita besteira, assim, de, ela é estéril, as pessoas não sabiam lidar muito com isso, né. E aí, quando eu tinha 5 anos, ela se esqueceu dessa promessa dela, porque quando eu tinha 5 anos, a irmã dela, que era muito próxima, sofreu um acidente de carro aos 46 anos de idade e deixou 4 filhos. E a minha mãe e o meu pai, eles assumiram esses quatro filhos da minha tia, Nossa. Que tinham um pai, né? Sim. Mas assim, a minha mãe, ela ajudou a criar os meus primos. Então ela achava que essa promessa dela, eu não sei se eu bati aqui, acho que não. Né? Deu certo. Ela ajudou a criar os meus primos. Então ela achava que essa promessa dela de ajudar mulheres, na verdade, ela pedia tanto a Deus a graça da maternidade, e de um filho ela foi para 6 filhos. Então ela achava que era isso, esses os planos de Deus, né? E aí então, ela se esqueceu dessa promessa dela, e eu sempre muito religiosa, era muito de grupo jovem, né? Do Segue-me, aquela coisa toda. E aí comecei a namorar o Adriano, a gente se casou, e eu sempre tive muita vontade de ser mãe. E eu falava assim, quando eu era pequena, as pessoas perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu falava: mãe, eu quero ser mãe.
Então, e quando a gente se casou, eu achava que ia ser uma coisa muito fácil, né? Porque eu era também muito dona do meu tempo, assim, muito dona da minha história. Eu, apesar de ser muito católica, eu falo que eu era uma católica como a grande maioria da população, né? Assim, muito que se diz muito católico. Eu era religiosa porque eu ia à missa, enfim, eu rezava o terço, eu frequentava grupo jovem, mas eu não experimentei, nunca tinha experimentado um amor tão grande de Deus, assim, sabe? Uma intimidade tão grande com Nossa Senhora. Aquela experiência, né? Como esse caminhar, né? Como essa caminhada para engravidar. Então, eu falo que foi meu grande encontro. Foi como parte ali da sua conversão, da né? minha conversão, E aí, eu e o Adriano, a gente, nessa luta para engravidar, eu não, tenho certeza, né? Que eu era muito arrogante, assim, porque tudo eu conseguia de acordo com o que eu planejava. Então, assim, então tá bom, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, naquele tempo, naquele outro, né? E Deus veio me mostrar que eu não era dona da minha vida, sabe? Que eu não era dona do meu tempo, que não eram as coisas do jeito que eu queria. E que era tudo conforme a vontade dele e no tempo dele. Então, eu acho obediência nos planos dele. Sim. Meu Deus, já ali no início, né? A sua história já foi levando para o que você ia passar hoje. Só de você falar, nossa, qual que é o seu sonho? Ser mãe. É tão difícil você ver uma criança falando, né? Sempre, enquanto você falava, eu fiquei pensando, falei, gente, quando eu era criança, eu falava que eu queria sempre ser professora. Onde que estava, né, esse desejo, assim? Então, já era Deus colocando ali na sua história que viria, mas que era preciso você ter a sua conversão, né? A conversão de fato. E você falou que começou a namorar com seu esposo e tudo, e você o conheceu dentro da igreja? Não, ele era católico, sempre foi. Ele era de um grupo jovem do SEGM também, mas eu era do SEGM do Lago Sul, ele era do SEGM da Santíssimo Sacramento. A gente se conheceu, não foi dentro da igreja, mas no nosso... eu coordenava o SEGM, né, do Lago Sul, e ele trabalhava em outros movimentos, mas a gente tocava na missa. Ele toca violão, então a gente tinha o compromisso de tocar na missa, na Perpétuo Socorro, que era a igreja que a gente frequentava, né, na juventude. E quando a gente casou, a gente começou a trabalhar no SEGM como casal. E aí, o que acontece? Quando a gente estava nessa luta para engravidar, eu tive 8 abortos antes de engravidar das meninas. E aí, assim, eu tive 8 abortos, já era algo que eu sofria muito. Foi um momento de muito sofrimento, de muita dor, de muitas inquietudes, né? Assim, o que será que Deus quer comigo? O que será que Deus quer? Porque, assim, minhas amigas todas ficavam grávidas, o mundo inteiro ficava grávido, e eu não conseguia ficar grávida. E aí, a gente foi chamado a gente trabalhava no SEGM, né? E eu fui chamar, eu falei assim que a nossa o grande estalo, assim, que foi fazer assim, eu tinha me transformado numa pessoa muito amarga, porque aquele sofrimento eu não conseguia mais ser feliz, sabe? Não conseguia mais enxergar sentido. Enxergar sentido. E o meu pai, ele sempre me dizia assim, que a felicidade era uma escolha. E que a gente precisa escolher ser feliz todos os dias. E que ser feliz é uma escolha. E quando eu e o Adriano, um dia a gente foi a um médico, e eu falo que esse médico foi a pior coisa que nos aconteceu, mas também foi a melhor, porque nessa consulta, sem ver nenhum exame, sem nada, o médico falou que eu e o Adriano, nós tínhamos uma incompatibilidade genética. E que eu poderia ser mãe, ter filhos com outros homens, mas não com meu marido. E aí eu fiquei muito assustada, e o Adriano falou assim, mas qual seria a sugestão, então? Ele falou assim, acho que se separar ou ir para iniciar um processo de adoção. E aí eu fiquei assim, gente, mas
separar, isso nunca foi uma possibilidade. possibilidade, né? Eu casei para viver a vida toda, né? Eu tenho o sacramento do matrimônio, eu acredito no casamento, acredito no matrimônio. Então, assim, eu não casei para me separar. E aí eu fiquei escutando aquilo, eu falei, gente, ele não sabe o que ele está dizendo, ele não sabe nada da minha vida, como ele está sugerindo isso? E aí, enfim, saímos da consulta, eu fui trabalhar, assim, meio atordoada, o Adriano também foi trabalhar, e aí eu sempre chegava em casa antes dele, e nesse dia eu cheguei, ele estava lá, sentado no chão da cozinha, chorando muito, e aí ele disse para mim assim, Isabela, eu te amo tanto, que eu quero me separar de você para que você seja mãe. E aí naquela hora eu fiquei assim, sem chão, desesperada, porque eu falei assim, gente, ele não entendeu que eu quero ser mãe de um filho dele. E talvez eu não esteja conseguindo dizer a ele o quanto eu amo. E que, tendo filhos ou não, nós seremos felizes juntos. E aí, nesse dia, foi o estalo que eu tive de falar assim, não, eu preciso mudar a minha história. E aí eu virei para Adriano e falei assim, Adriano, a gente vai ser feliz. Tendo filhos ou não, nós seremos felizes. E nós ficaremos juntos, tendo filhos ou não. E nesse dia, eu escolhi ser feliz. Nesse dia, eu escolhi olhar para minha história de uma outra forma. Nesse dia, eu decidi que eu iria ser feliz com a vontade de Deus na minha vida. E aí, assim, a gente foi tentando descobrir o que a gente tinha. Eu descobri que eu tinha uma trombofilia grave, uma deficiência grave de progesterona, mas eu conseguia gestar, eu não conseguia segurar, né, os filhos que Deus me dava. Então o médico me explicou que com a ajuda de anticoagulante eu conseguiria segurar os filhos, então assim, que era algo que teria uma saída, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, era 2012, nós fomos convidados para coordenar o SEGM no Lago Sul, em 2013, no ano seguinte. E aí, eu falei para a Adriana assim, a gente não pode aceitar, porque agora eu já descobri o que eu tenho, ano que vem eu vou estar grávida. Uhum. Como é que eu vou coordenar o SEGM? Aquela Isabela anterior, né, que coordenava tudo, controlava tudo, falando, como é que eu vou coordenar o SEGM sendo que eu vou estar grávida e vou... Como é que a gente vai fazer? E aí ele falou para mim assim, muito sabiamente, Bela, vamos na capela? Vamos conversar com Deus. Vamos deixar Deus ser Deus? Vamos deixar Deus ser Deus da nossa vida? Deus ser Deus da nossa história? A gente vai aceitar essa coordenação. E se você estiver grávida, é maravilhoso. A gente vai falar, olha, a gente não pode mais, ou qualquer outra coisa. Mas vamos aceitar. E aí a gente aceitou, então, coordenar o SEGM do ano seguinte. E nós tínhamos várias reuniões com o casal de jovens, né? Nós éramos o casado e tínhamos o casal de jovens. E aí, nessa preparação do SEGM, o padroeiro era João Paulo II. Nossa! O SEGM que a gente ia coordenar. E nessa preparação do SEGM, teve uma novena de Natal, em dezembro de 2012. E aí, nessa novena de Natal, cada um tinha que pegar um pedaço do presépio, levar até o presépio e rezar uma Ave Maria. E sair. Quando eu fui pegar, que eu virei, coloquei, né, no presépio, virei, e aí esse menino que trabalhava no SEGM com a gente virou e falou assim, Bela, você tá tentando engravidar? E eu sempre tive muita vergonha de falar que eu não conseguia engravidar. Até esse episódio onde eu falo que eu decidi ser feliz, eu não falava para as pessoas. As pessoas me perguntavam e eu falava assim, não, ainda tenho muitos carnavais para viver, ainda tenho muita coisa para fazer, somos muito jovens. E eu acho assim que eu cobrava, teoricamente, das pessoas um olhar caridoso, mas eu não dava também a oportunidade delas serem caridosas comigo, porque elas não sabiam a minha história, né?
E aí, quando eu decidi ser feliz, eu decidi também assumir a minha história. E assumir a minha história, ela falar das minhas dificuldades, né? E aí eu falei pra ele assim, não, eu tô tentando engravidar, mas eu não tô conseguindo. E ele falou assim, Bela, eu te vi com uma criança no colo. E ele se chamava João Paulo. Falei, então posse dessa graça. Enfim, fomos pro SEGME. O SEGME aconteceu. E aí, o SEGME aconteceu em maio de 2013. E em maio de 2013, numa oração de cura, no SEGME, que eu e o Adriano coordenávamos, foi dito assim, tem uma mulher que ela não consegue gestar os filhos que Deus dá a ela. Ela está sendo curada nesse momento. E eu olhei para o Santíssimo, as lágrimas começaram a escorrer e eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa graça. Essa graça é minha. E a pessoa continuou assim. Seus filhos são frutos de uma promessa. Eles vieram com uma missão. E aí eu comecei a escutar, mas ao mesmo tempo eu só estava concentrada de que eu estava sendo curada. E aí falava assim, você vai ajudar muitas mulheres que não conseguem engravidar. E seus filhos são frutos dessa promessa e vieram com essa missão. E aí quando acabou a oração, ele virou para mim e falou assim, Isabela, você vai montar um grupo de oração com mulheres que não conseguem engravidar. Você vai ser a primeira a engravidar. Depois de você, todas vão alcançar essa graça. Vocês vão incendiar Brasília. Vai ter fila de espera. E vocês vão depois para outros lugares, onde vocês vão rezar o terço, vocês vão se consagrar a Nossa Senhora, vocês vão coroar a Nossa Senhora. E vocês vão pedir o ventre santo de Nossa Senhora emprestado. E eu falei, nossa, muito obrigada, te agradeço, mas eu não tenho esse carisma, eu te agradeço muitíssimo. E aí ele falou assim, olha, Deus não está te perguntando se você quer, Deus está te falando que você vai. Então, acredite. E aí isso foi numa sexta-feira, quando foi no sábado, a gente tem mania de chamar todo mundo de tia, né? Mas é uma senhora do SEG, eu chamo de tia. Ela virou para mim e falou assim, Isabela, eu preciso rezar por você e por mais 5 mulheres que não conseguem engravidar. E eu falei assim, olha, tia, te agradeço, mas isso não tá nos meus planos. Na verdade, eu fiquei muito assustada, né? Falei, te agradeço, isso não tá nos meus planos. E ela falou assim, olha, Isabela, eu preciso rezar por você e por mais 5 mulheres. A gente vai começar a oração no domingo, tal hora. Aí eu falei assim, tá. Quando foi no domingo, ela me ligou, tava na cozinha do SEGME, ela falou assim, Bela, vai começar a oração. Eu falei assim, olha, tia, te agradeço, mas eu não vou poder ir. Tá muito tumultuado aqui a cozinha. E aí ela falou assim, eu não começo a oração enquanto você não chegar. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir pra oração. Quando cheguei na oração, tinha umas 5 mulheres, eu era a sexta, né? E aí, e tinham 2 mulheres que já estavam grávidas. E todas nós nos conhecíamos, mas não eram assim. Algumas tinham mais afinidade, eram mais amigas, mas ninguém era melhor amiga para saber a história de cada uma ali. E aí ela fez uma oração, a gente estava diante do Santíssimo, e ela falou assim, olha, agora a gente vai começar a se reunir semanalmente, a gente vai fazer um cenáculo, onde a gente vai rezar o terço, a gente vai coroar Nossa Senhora, a gente vai consagrar Nossa Senhora, e a gente vai pedir a graça da maternidade, e vai pedir o ventre santo emprestado. E aí eu falei, meu Deus, o grupo que foi profetizado. E aí, assim começou o Cenáculo Ventre Santo. E a gente começou a se reunir semanalmente. Nós éramos assidualmente 3 meninas só, com a minha mãe e essa tia. As outras não chegaram a participar no início de todas as reuniões. E aí foi nessa profecia foi dito assim, que o grupo ele só ia crescer depois do meu testemunho. E aí, quando a gente começou as orações, a gente começou a se encontrar semanalmente, aí depois a gente passou para se encontrar quinzenalmente. Um belo dia, ela me ligou e ela falou assim, Isabela, eu não vou mais conduzir as orações.
Nossa Senhora me disse que você é a coordenadora e que você que vai conduzir. Falei, olha, eu te agradeço muito, mas não é meu carisma. Falo que Nossa Senhora me arrebatou, assim, a força. Foi quase a força, quase de paulada, né? Eu falo assim, me arrebatou. E aí eu falei, te agradeço, não é meu carisma. E ela falou, olha, não existe essa possibilidade, você que vai ser a coordenadora do grupo e conduzir as orações. E assim foi. E eu comecei a conduzir as orações, a gente se encontrava quinzenalmente. E aí, 3 meses depois do início do Cenáculo Ventre Santo, eu engravidei. E aí eu estava fazendo a Quaresma de São Miguel, eu estava fazendo a novena de Santa Rita. E antes de ir ao laboratório, eu estava no meio da novena, e a novena dizia assim, hoje é o 6º mês daquela que é considerada estéril. Para Deus nada é impossível. Falei, Adriano, eu tô grávida. Falei, Isabela, vamos com calma, né? Eu acho que já teve tanta coisa na nossa vida. Vai com calma, né? Vamos lá. Eu falei, olha, Santa Rita não me falaria dessa forma se eu não tivesse. Ele falou assim, fica tranquila, vamos com calma, tranquila. E eu sou muito devota de Santa Rita. E aí eu fui fazer o exame de sangue, e o exame de sangue saiu, deu resultado, estava grávida, eu e o Adriano muito felizes, só eu e ele sabíamos que estávamos grávidos, meu pai e minha mãe. E aí um belo dia, essa senhora me ligou na minha casa, já era 10 horas da noite, ela ligou no telefone fixo. Ela falou, Isabela, então, sabe o que acontece? Meu neto nasceu hoje. Eu falei, gente, o que ela tá me ligando pra falar que o neto dela nasceu 10 horas da noite? Aí ela falou, meu neto nasceu hoje e eu não vi meu neto. Eu falei, como assim? Eu não vi o seu neto? Então, ele nasceu no Canadá, eu tava na frente do computador e quando a minha nora chegou com meu neto, eu não vi meu neto, eu só vi você com uma criança, eu tô te ligando pra te contar que você tá grávida. E eu falei assim, tia, eu tô grávida, mas ninguém sabe ainda. Mas eu tô grávida. É verdade. E aí, na profecia dizia que eu tinha que esperar as 12 semanas para que todos os testemunhos fossem dados depois de 12 semanas. E aí eu virei para ela e falei assim, eu tô grávida, ninguém sabe. Ela falou assim, olha, sua gravidez não vai ser fácil, mas Deus há de terminar o que ele começou. Vamos pedir a Nossa Senhora que cuide e que possa gestar, que seu filho seja gestado no ventre dela. E aí, logo depois disso, uns 2 dias depois, eu tive um sangramento. E aí, eu e o Adriano, a gente foi para o hospital, assim, muito chorosos, achando que tínhamos perdido, né? Que era mais uma vez, tínhamos perdido. E aí, quando a gente foi fazer ecografia, o médico falou assim, olha, tá tudo bem. Um coração, outro coração. Como assim? 2 corações. Tá grávida de... Aí foi quando a gente descobriu que estávamos grávidos de gêmeos. E foi a maior alegria, a maior felicidade. E quando o grupo começou, eu achava, e eu entendi daquela profecia, e eu entendi da minha missão diante do Cenáculo Ventre Santo, que eu seria a primeira a engravidar. Eu achava que eu ia ser a primeira a engravidar daquele grupo, que foram chamadas as que não estavam grávidas. Sim. E aí, logo depois que eu descobri que estava grávida, ainda em silêncio das 12 semanas, uma das meninas que estava grávida, ela já tinha perdido o bebê antes de eu descobrir, e a segunda, ela perdeu o bebê. E as 2 perderam numa fase gestacional avançada. Então, assim, Nossa Senhora sabia tudo que elas iam viver, né? Sabia que elas tinham que estar conosco também para se fortalecer. E sabiam que elas iam passar por essa dor. Sim. E aí eu, então, fazia todas as reuniões do Cenáculo Ventre Santo, todos os terços na minha casa. Eu fiquei de repouso até as 12 semanas. E eu fazia tudo de um jeito que as meninas, elas achavam que eu estava chegando do trabalho, enfim, mas eu estava de repouso. Era sempre na minha casa, onde eu conduzia a oração mais sentadinha. Mas assim, fiquei de repouso. E dei meu testemunho depois dessas 12 semanas. E aí o grupo ele começou a crescer depois dessas 12 semanas, né? E as pessoas começaram a chamar umas às outras, começaram a contar, né, uma para as outras, quando eu dei meu testemunho. E as pessoas entenderam que que o Cenáculo Ventre Santo era um presente de Nossa Senhora, né?
E aí, depois disso, a gente fez uma oração de cura na casa dos meus pais. Os meus pais, a minha mãe ainda mora no Lago Sul, meus pais, eles moravam no Lago Sul, e eles sempre abriram a casa deles, assim, para receber o Cenáculo Ventre Santo, né, para receber as pessoas. E as orações de cura foram lá, e a gente, nesse momento de oração de cura, eu estava grávida já, bem barriguda, a minha mãe, ela estava... Tem uma outra... Eu tenho que fazer um adendo a isso. Antes de continuar, vou só fazer esse adendo. Que quando eu estava tentando engravidar, a minha mãe, um dia, ela foi levar meu sobrinho para natação. E ela parou na frente de uma loja, onde tinha uma imagem enorme de uma santa, que ela se apaixonou. E ela falou assim para a moça, eu queria comprar essa imagem. E aí a moça falou assim, olha, essa imagem não está à venda. Ela falou assim, olha, mas eu queria muito essa imagem, eu preciso levar essa imagem para minha casa. Ela falou assim, olha, essa imagem é da minha mãe, não está à venda, minha mãe já faleceu. Mas olha, se você me prometer que você vai colocar num lugar de honra, eu vendo para você. E aí ela falou assim, não, eu vou colocar no lugar de honra, mas me explica que santa é essa. Essa é Santa Ana, ensinando Nossa Senhora a ler. E aí ela comprou essa imagem, e eu, no mesmo dia que logo depois, não sabia dessa história, estava fazendo direção espiritual, e aí o padre, muito próximo, virou para mim e falou assim, Isabela, eu acho que você também precisa entregar essa vontade de ser mãe a Santa Ana. Tá aqui uma novena para você fazer para Santa Ana, e eu queria que você fizesse essa novena. E aí eu fui almoçar na casa da minha mãe, estava com a novena dentro da bolsa, e quando eu cheguei lá para almoçar, eu contei para ela e falei assim, mãe, o padre, ele falou que eu precisava entregar a Santa Ana, essa minha vontade de ser mãe. E me passou uma novena para fazer. Você não quer fazer junto comigo? E aí ela começou a chorar e falou, Isabela, vai lá na sala. E aí quando eu cheguei na sala, ela falou assim, olha a imagem de Santa Ana. A imagem estava na sala da casa dela, e a imagem veio com uma novena, que era a mesma novena que ele tinha me dado. Então, assim, nós fizemos essa novena juntas. E aí, nesse dia, que era a oração de cura, ela estava sentada exatamente ao lado da imagem de Santa Ana. Todo mundo ajoelhado, rezando. E ela se viu naquela cena onde tinha muitos casais jovens, né, pedindo a graça da maternidade, o grupo já estava maior, nós éramos mais pessoas. Eu já estava bem, bem grávida. E aí ela se lembrou da promessa que ela tinha feito lá atrás, onde ela falava assim, onde Deus falava para ela assim, você me pediu tanto para ser mãe, você me pediu tanto para ajudar mulheres, e eu estou permitindo isso na sua vida. Então, aí ela, enfim, naquela hora, foi a hora que ela deu o testemunho dela. E foi a hora que eu descobri que ela tinha feito essa promessa. Então você não sabia, então. Eu sabia da dificuldade toda, mas eu não sabia que ela tinha feito uma promessa de ajudar mulheres, né? Então, assim, eu já nasci com essa missão. Eu já nasci com esse propósito. Eu falo que Deus, ele me deu essa graça de descobrir qual é o meu propósito na minha vida, né? Assim, muitas pessoas passam a vida inteira procurando esse propósito, essa missão. Deus me deu essa graça de descobrir qual que é o propósito. E eu vivo o Cenáculo Ventre Santo. Ele se mistura muito com a minha história, com a minha vida, porque ele faz parte da minha história, né? E quando eu estava grávida, toda a minha gestação foi repouso, né? Foi muito difícil. E quando as meninas foram nascer, eu estava perdendo 5.000 de plaqueta todos os dias. Muita coisa. Muita coisa. E aí o médico, ele virou para mim e falou assim, Isabela, olha, a gente precisa passar das 32 semanas. E eu estava, e aí a gente estava todo dia acompanhando aquela coisa toda, e eu perdendo muitas plaquetas. E aí ele virou e falou assim, eu gostaria que você fizesse uma consulta com um hematologista do HMIB. E aí eu fui para essa consulta. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim, olha,
as suas meninas ainda estão pequenas, eu estava com 35 semanas. Elas ainda estão pequenas, eu acho que a gente consegue esperar mais um pouco, mas a gente tem que ter a noção de que você vai ter que fazer um parto com transfusão de sangue para as 3, né? Não vai ser um parto fácil, mas eu acho que dá para a gente esperar mais uma semana. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu fui fazer o exame de sangue novamente e eu tinha perdido 9.000 de plaqueta, de terça para quarta. E aí o médico virou para mim e falou assim, Isabela, seu parto vai ser hoje. Eu falei assim, tá, mas não vai esperar uma semana? E assim, eu falo que Deus me deu uma ignorância que foi maravilhosa, porque eu sou da área da saúde, né, e não sou totalmente leiga, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E aí ele falou assim, o seu parto vai ser hoje. E eu falei assim, tá, mas não vai ser daqui a uma semana? Ele falou, não, vai ser hoje, mas vai dar tudo certo, a gente vai vencer, vai dar tudo certo. Aí o Adriano me ligou, ele ligou para o Adriano, e falou para o Adriano que seria um parto muito difícil, mas que ele estava indo lá tentar salvar, né, uma vida. E aí, quando eu cheguei no parto, eu tive síndrome HELP, eu não sei se vocês sabem, é uma síndrome que é gravíssima. Assim, quase 90% de óbito da mãe e das crianças, né? É muito grave, porque é uma rejeição à placenta e o corpo, os órgãos, eles param de funcionar. Meu Deus. Então, assim, o rim para de funcionar, né? E aí a minha pressão, ela não era altíssima, mas a minha pressão base era muito baixa. Então, eu estava com uma pressão de 12/8, mas para mim era alta, né? Nossa. E aí, quando ele foi fazer o parto, ele virou para mim e falou assim, Isabela, eu já tenho 3 leitos de UTI reservado, tenho leito de UTI reservado para você, para as meninas, eu tenho bolsa de sangue para as 3, a gente vai vencer. E eu falei assim, vamos rezar uma Ave Maria? Vamos rezar uma Ave Maria. Mas, na minha cabeça, a gente ia vencer. Tava tudo bem, tudo certo, íamos vencer. E aí, rezamos a Ave Maria, começou o parto. Quando começou o parto, enfim, eu comecei a passar muito mal. Mas as meninas, graças a Deus, nasceram, né? Mas eu sentia, assim, que as minhas forças estavam indo embora, né? E eu falava para ele assim, vai logo, vai rápido, porque eu tô indo embora, tô morrendo. E o parto aconteceu e as meninas nasceram super bem. Elas nasceram bem pequenas. Assim, a Luísa nasceu com 2.200 e a Helena nasceu com 1.400, que é bem pequenininha. E foram para UTI. Mas eu comecei a passar muito mal depois do parto, enfim, na recuperação. Quando foi no outro dia, eu fui vê-las na UTI e eu tava muito chorosa. Porque eu falava assim, gente, o ideal era passar 32 semanas. A gente passou. Passar 35 semanas, a gente passou. Como é que agora eu não tô com as minhas filhas no braço, sabe? Por que agora elas não estão comigo? Por que elas estão na UTI? Não, isso não tá certo. E muito chateada e chorando muito. E aí o médico foi me ver. E aí ele virou para mim e falou assim, Isabela, por que você tá chorando? Eu falei assim, olha, porque você me falou que eu tinha um processo para passar e eu cumpri esse processo, como é que elas não estão comigo, né? E aí ele falou assim, Isabela, eu acho que você não tem noção do que você teve. Você teve uma síndrome HELP, que é uma síndrome grave. Há 9 anos atrás, eu perdi uma paciente com a mesma síndrome, ela morreu nas minhas mãos e eu só consegui salvar a criança. E eu vim para o seu parto com o único objetivo de salvar a sua vida. Eu vim para o seu parto pensando, Deus, me dê a misericórdia de salvar uma vida. Eu vim querendo salvar uma vida só, porque eu não sabia que eu ia salvar as 3. Deus me deu a graça de salvar 3 vidas. E eu falei assim para ele, mas era eu que tinha que estar na UTI. E ele falou assim, se você estivesse na UTI, você estaria lá morrendo, porque o seu rim ia estar paralisado, você ia estar dialisando, né? Você ia estar entubada. E as suas filhas estão lá para ganhar peso. Então, eu não estou preocupado delas estarem lá. Elas podem ficar o quanto que elas quiserem. Eu vou estar lá. Elas podem estar lá o tempo que for. Se fosse o contrário, teria sido muito pior. E aí, nessa hora,
eu tive a certeza do cuidado de Nossa Senhora. Antes, durante e depois. Aquele cuidado de falar assim, Nossa Senhora me protegeu antes, Nossa Senhora me protegeu durante, e Nossa Senhora me protegeu depois, porque foi um parto muito difícil, né? E as meninas nasceram bem, enfim, a Luísa ficou 5 dias na UTI, a Helena ficou 1 mês, então eu ficava indo naquela coisa de ir e vindo, e todas as vezes que eu ia me despedir da Helena na UTI, eu rezava e pedia assim, Nossa Senhora, cuida dela para mim. Mima a Helena e a cubra com seu manto sagrado. Amanhã eu volto. Então eu tenho certeza que Nossa Senhora cuidou das duas com muito amor. E nos momentos que eu não conseguia estar com ela, Nossa Senhora estava. E aí, assim, as meninas cresceram, né? A minha história continuou. Depois de 3 meses que elas estavam, já tinham nascido, eu voltei ao cenáculo e continuei trabalhando em prol dessas mulheres, porque eu tenho um compromisso muito grande com Nossa Senhora, que é o compromisso de levar Nossa Senhora onde eu tiver que ir, né? De dar meu testemunho onde eu tiver que ir e de falar do amor de Nossa Senhora aonde eu tiver que ir. Então, hoje a gente vê no Cenáculo Ventre Santo muitas transformações de vida, muitas transformações de casamento, né? Muitas que alcançam a graça da maternidade. E isso, assim, Nossa Senhora, ela emprestou o ventre para que muitas crianças pudessem vir. Meu Deus, eu tô aqui segurando. E as meninas hoje são quantos anos? Hoje as meninas têm 12 anos. E quando elas... Eu falo que é um testemunho atrás de outro, né? Porque a vida, ela continua, né? Uhum. É isso, assim, o caminhar com Deus e com Nossa Senhora, ele continua. E aí, quando as meninas... E elas nasceram em 2014, né? Em 2015, o meu pai, ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer. No final de 2015, ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo e ele ia ter que submeter, ele estava fazendo quimioterapia e ele ia se submeter a um transplante de medula. E aí, quando foi 2016, ele ia fazer esse transplante de medula, as meninas, elas iam fazer 2 anos, e elas tinham começado na escolinha, né? E aí, quando elas viviam doentes, né? Porque começavam na escola e eu trabalhava no horário que elas iam para a creche. E aí elas estavam doentinhas, não podiam ir para a escola. Eu fui trabalhar e aí falei com as minhas funcionárias assim: então elas ficaram com as minhas funcionárias, com a funcionária da casa e com a babá. E eu fui trabalhar. Na minha casa tinha eu morava na Asa Norte, tinha um portão, assim, da cozinha, aqueles portão de cachorrinho. Sim. E tinha armário de um lado e de outro, então a cozinha, ela era bem estreita, sabe? Só uma faixa, assim. E por algum motivo, enfim, elas entraram na cozinha, a porta estava aberta. E elas entraram na cozinha, e a funcionária da casa estava fazendo café. E quando ela estava fazendo café, ela estava com a água fervendo, a Helena estava embaixo dela. E a alça da chaleira quebrou. E a Helena sofreu uma queimadura na testa de 3º grau, no rosto de 2º grau, nas mãos de 2º grau e no peito. E ela sofreu um acidente gravíssimo. E quando ela sofreu esse acidente, eu estava trabalhando, me ligaram, eu fui para casa às pressas, enfim. A gente não sabia a gravidade, né? O Adriano, ele foi ligando para uma amiga nossa que era diretora de um hospital e ela falou assim, e na hora que ela me ligou, na hora que eu cheguei na garagem, eu escutava da garagem os gritos da Helena. E aí ela me falou assim,
que eu precisava levá-la para um hospital de queimados, e eu ficava assim, tá, não sabia onde estava. E aí eu entrei no elevador, e aí meu vizinho, eu morava no 2º andar, ele morava no 5º, ele estava com a filha dele, ele falou para mim assim, tá tudo bem com a senhora? E eu falei assim, a minha filha. E na hora que eu falei a minha filha, eu abri a porta, e a Helena, ela estava toda queimada. E aí eu desmaiei no colo desse senhor. Ele me colocou na cadeira e eu comecei a gritar, e eu gritava tanto, que a Helena, ela parou de gritar. E aí eu falei assim para ele falou assim, o que você precisa? Eu falei, não, preciso levar ela para o hospital. Ele falou, não, eu vou levar minha filha e você vai, e vou te pegar pra gente levar para o hospital. E nisso o Adriano chegou, enfim, a gente foi para o hospital. Essa minha amiga foi ligando no hospital para falar que a gente estava chegando, que ela não sabia como é que estava, em que condições estava a criança. E a gente chegou no hospital. E quando a gente chegou no hospital, a médica falou assim, olha, ela só vai parar de sentir dor quando eu fizer uma raspagem. Nossa. Só que o que acontece? Por crendices, né? As funcionárias jogaram ovo, achando que ia ajudar. E aí ela falou assim, então eu vou ter que esperar um tempo, porque se eu fizer a raspagem agora, ela perde todo o cabelo e não nasce nunca mais, porque já perde com todo o bulbo capilar. Então, ela vai ficar à base de morfina até a gente conseguir fazer essa raspagem. E aí, a Helena, então, foi fazer a raspagem. E a minha vontade era morrer. Eu tive vontade de morrer. Falava, meu Deus, chega. Eu não quero mais viver, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ser muito forte. Porque se eu não fosse forte, quem que ia ser? Aquela criança precisava de mim. E precisava que eu fosse uma mãe forte. A vida todo mundo quis ser mãe. Eu precisava ser uma mãe forte. E uma mãe que confiava nos planos de Deus. E aí ela foi para raspagem, eu enrolei um terço na mão e eu falei, minha filha, vai doer, mas a mamãe tá com você. E eu não derramei nenhuma lágrima. E a Helena chorava muito, a Helena gritava muito. E eu não derramei nenhuma lágrima e eu fiquei forte. E quando terminou a raspagem, eu fui depois diante do Santíssimo e o meu corpo, eu gritava tanto que o meu corpo, ele pulava na igreja. Pulava de uma altura assim, pulava do chão, de tanto que eu gritava. Porque eu fiquei muito brava com Deus. Eu falava assim para Deus, olha só, tô aqui fazendo tudo que você me pediu, barganhando com Deus, né? Tô aqui fazendo tudo que você me pediu, as pessoas estão engravidando, tô levando o seu nome. Como assim você permite isso na minha vida? Como assim você permite que a minha filha sofra um acidente desse jeito? Como assim? Não podia ter permitido. Só que aí Deus, ele me mostra o quê? Que as provações, elas vão sempre existir. Ele nunca nos falou que a gente não iria passar por provações. Ele falou que estaria conosco. Mas as provações, elas iam existir. E quando eu saí do hospital, era aniversário delas de 2 anos. Nossa. E eu, no outro dia, né, porque foi 2 dias antes do aniversário delas, no outro dia ela saiu do hospital, no outro dia teve que ir lá tomar o banho, quando a gente saiu do hospital de novo, era aniversário delas de 2 anos. E eu não me lembrava que era aniversário delas. E quando a gente chegou em casa, a Helena estava toda enfaixada, e meu pai e minha mãe tinham feito uma festa, com bolo, balão, salgadinhos, refrigerantes, estavam meus pais, meu irmão, minha cunhada, sobrinhos, a família toda do Adriano, meus cunhados e os pais dele, enfim. E aí meu pai, ele ia fazer o transplante de medula naquela semana. E ele me entregou um envelope. E no envelope tinha, isso era abril, né, de 2016. Aí ele me entregou um envelope com passagem e hospedagem para janeiro Do outro ano. do outro ano.
E aí eu olhei e falei assim, o que é isso? Fiquei sem entender. Aí ele falou assim, olha, meu pai, ele era um homem de muita fé. Muita fé. Ele era muito admirado. E aí ele falou assim, Isabela, em janeiro, eu sei que você é muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe, em janeiro, nós iremos para Guadalupe agradecer a minha cura e da Helena. Eu falei, você tá de brincadeira. Porque a Helena tá inteira queimada. E você nem transplante de medula você fez ainda. O que a gente vai agradecer? Ele falou assim, em janeiro nós iremos para Guadalupe agradecer. Aí isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, levava a Helena todos os dias no hospital para tomar banho, porque ela não tinha pele no rosto, né? Então ela precisava tomar banho no hospital. E aí eu cheguei lá e falei assim com a médica, nós somos muito religiosos, minha família é muito católica, meu pai tá com câncer. E meu pai, ele comprou uma viagem para irmos todos, porque ele comprou para mim, para a família toda do meu irmão, para minha família toda, né? Para mim, para Adriano, para as minhas 2 filhas, para o meu irmão, minha cunhada, os 2 filhos, e ele, minha mãe. Uhum. Nós íamos para Guadalupe, agradecer a cura dele, a cura da Helena, e de lá a gente vai para Cancún. Aí ela falou assim, Isabela, você não vai. Acho que você não tá entendendo o que a sua filha teve, assim. Sua filha teve um acidente de uma queimadura de 3º grau na testa. A sua filha vai ficar 2 anos e meio usando uma máscara que só aparece os olhos. Ela vai ficar 2 anos e meio usando uma máscara para comer que a boca é aberta, para se alimentar. De 2 em 2 horas, você vai ter que fazer uma massagem na pele dela, porque a pele do queimado, ela nasce enrugada. E você vai ter que fazer uma massagem na pele dela, de 2 em 2 horas. E a luz, assim, ela queima. Então ela vai ter que trocar roupa no escuro. E tomar banho no escuro. Então você não vai para Guadalupe. Avise o seu pai, porque vocês vão perder dinheiro. E aí eu cheguei do hospital, cheguei em casa, falei, pai, a médica falou que a gente não vai, o acidente da Helena foi muito grave, e são 2 anos e meio no mínimo de tratamento usando uma máscara. E ele falou assim, Isabela, essa médica não conhece a minha fé. Em janeiro, nós estaremos todos lá. Isso eu falo muito para as meninas, né, no Cenáculo Ventre Santo, que médico nenhum conhece a nossa fé. Médico nenhum conhece o poder de Deus. E tudo é possível aquele que crê. Tudo é tudo, não é só um pouquinho, não é só metade, é tudo. E aí então, ele não quis desistir e eu segui a vida, né? Cuidando da Helena, eu trabalhava no hospital e eu tinha um consultório e eu larguei o emprego, eu parei de trabalhar, eu dei meus pacientes todos do consultório, sou fisioterapeuta. Eu parei de trabalhar para cuidar dela. E aí, quando foi novembro, mais ou menos, isso tinha sido abril, né? Sim. Em novembro, a gente teve mais uma consulta, onde foi a consulta que foi a única consulta que o Adriano não foi comigo. Ele viaja muito a trabalho, mas ele sempre se organizava para a gente estar nas avaliações todos juntos. E essa daí eu fui sozinha. E quando eu cheguei lá, a médica virou para mim e falou assim, Isabela, eu queria te mostrar fotos do dia que a Helena chegou aqui. Eu queria que você olhasse para ela. E ela me mostrou fotos do dia que a Helena chegou e como a Helena estava, né? E ela virou para mim e falou assim, eu trabalho há 35 anos com queimados, porque o hospital, ele é um hospital que é de Goiânia, que tinha em Brasília, não tem mais, mas ele é um hospital de Goiânia. Goiânia é um centro de referência em queimados no Brasil. E esse hospital, ele era de Goiânia, que tinha aqui em Brasília, e ela falou assim, quem montou o hospital foi meu pai, o pai dela, e ela há 35 anos trabalhava com queimados. E ela falou, eu nunca vi uma recuperação igual a da sua filha. Não existe livro
Não existe uma recuperação igual a dela. Uma recuperação que era para ter sido 2 anos e meio, no mínimo, foram 7 meses usando máscara. Foram 7 meses, né, de toda a recuperação. E ela falou, eu nunca vi isso na minha vida. Agora, uma coisa que me deixa intrigada é que todo banho da Helena, você entrava segurando o terço e você apertava tão forte que quando você abria a mão, a sua unha ficava aparecendo na mão e a cruz do terço, ela ficava marcada na minha mão. Por que você fazia isso? E aí eu olhei para ela e falei assim, porque era Nossa Senhora que me sustentava. Porque era para ela que eu entregava a minha força de estar ali, sem chorar, cuidando da minha filha. Para eu estar de pé, cuidando da minha filha. Essa força, ela vinha de Nossa Senhora. Então era ela que me sustentava todo esse momento. E aí ela falou assim, agora vocês vão poder ir para Guadalupe. E você vai poder sair e contar para essas mães que estão ali fora, que estão desesperadas, com os filhos sofrendo. Tanto que é possível ter um final feliz, né? Que é possível ter essa recuperação. E aí eu voltei para casa, enfim, muito feliz, muito maravilhada. Meu pai, ele tinha feito o transplante de medula, ele tinha sido curado. Meu pai, ele viveu muitos anos bem depois do transplante de medula. E aí a gente, então, podia ir para Guadalupe. E quando foi isso, o Adriano falou assim, Isabela, tudo bem, maravilhoso, já tá tudo ótimo, mas assim, você tá desempregada. Você não trabalha mais. E eu acho que você tinha que voltar a trabalhar. E aí uma amiga minha me ligou e falou assim, Bela, vai ter o concurso da aeronáutica para fisioterapeuta. Você não quer fazer a prova? Eu falei, gente, não é uma possibilidade. Não, faz a prova. E aí eu me entreguei a documentação e eu fui fazer a prova, né? Eram 3 vagas pro concurso. E eu tava, e saiu depois dessa primeira classificação, eu teve uma concentração inicial em dezembro. E o edital, ele falava que as provas elas iam acontecer, os exames de 5 de janeiro a 25 de janeiro. E a minha viagem para Guadalupe era dia 10 de janeiro. E aí eu falei assim, não vou fazer esse concurso. Mas fui na concentração inicial. Cheguei lá, eu encontrei uma menina que era do cenáculo, que estava tentando engravidar, estava buscando a graça da maternidade, que já me conhecia. E aí ela falou assim, e aí, você tá animada? Eu falei, não. E aí ela falou assim, mas você não vai fazer o concurso? Eu falei assim, mas você não tá animada com o quê? Eu falei assim, não, porque assim, eu estava em 7º lugar. E eram 3 vagas. E ela era cista. Aí eu falei assim, bom, eu não vou fazer porque eu vou viajar para o México, dia 10 de janeiro. E o edital fala que é do dia 5 ao dia 25. Então, não vou fazer. E aí ela falou assim, nossa, gente, sério, isso é muito patricinha mesmo, né? Não é possível. Não é possível que você vai abrir mão do concurso porque vai viajar. Eu falei assim, minha filha, eu tenho um compromisso com Nossa Senhora, que é para agradecer a cura do meu pai e da minha filha. Não tem possibilidade de eu não honrar esse compromisso. Eu vou. Mas se for da vontade de Nossa Senhora que eu entre e me dá esse emprego, ela vai mudar a data. Ela falou, ela vai mudar a data porque você quer. Vai mudar a data porque você quer. Com certeza, já mudou. Aí, na hora que ela parou de falar isso, chega o coronel, né? Olha, fisioterapia, 5 de janeiro, o último exame. 5 de janeiro. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Ela mudou a data por mim. Ela mudou a data por causa de mim, porque ela quer me dar esse emprego. E você tá antes de mim. Você é a 6ª, sou a 7ª, e ela mudou tudo por minha causa. Então já comemora, porque ela mudou tudo. Porque se eu vou, você tá antes de mim, já comemora seu emprego. Aí ela falou, gente, você é louca, você só pode ser louca. Enfim, fui para a concentração depois para essa prova do dia 5, para os exames, fiz tudo direitinho, viajei. Fomos para Guadalupe. Quando estávamos no México, aí fomos para Cancún. No dia que a gente estava na Basílica de Guadalupe, toca o meu telefone. Era essa menina. Bela,
eu vou grudar em você. Aí eu falei assim, por quê? Aí ela falou assim, você não vai acreditar. De 3 vagas, eles aumentaram para 9. Todo mundo que foi para a concentração inicial, porque eles chamam 3 vezes o número de pessoas, né? Nós éramos 9 fisioterapeutas na concentração inicial. As 9 pessoas vão entrar. Aí eu falei, minha filha, aí ela falou, eu vou colar em você. Então eu já voltei de Guadalupe empregada, né? Porque é isso, Nossa Senhora, ela cuida nos mínimos detalhes, né? E eu tinha parado de trabalhar para poder cuidar da minha filha, né? Então, assim, Deus sabia o que eu precisava. E aí eu voltei já servindo a aeronáutica. E eu fiquei lá 8 anos, né? Trabalhando como fisioterapeuta. E nesse ano de 2000, eu cheguei, que era 2017, porque a gente foi em janeiro de 2017 que eu fui cumprir a minha promessa em Guadalupe, agradecer a cura da Helena. Eu comecei a trabalhar na aeronáutica. E aí, um belo dia, a gente tinha muito TAF, muita prova física, né? E aí eu falei, gente, que engraçado, né? Tipo assim, eu não tava comendo muito, mas não conseguia emagrecer, aquela coisa toda, assim. Mas também não sabia muito o que estava acontecendo, tá tudo bem. E aí descobri que estava grávida. Eu falei, meu Deus, estou grávida. E aí descobri que estava grávida de um menino. João Paulo. João Paulo. Descobri que estava grávida do João Paulo. Isso era dezembro de 2017. Novembro, né? Dezembro de 2017 foi quando... E o João Paulo, todas as pessoas que profetizaram a vinda dele, né? Primeira vez foi naquela novena e depois... E você já ainda esperava pelo menino? Eu nunca mais esperei pelo João Paulo, porque assim, o que acontece? Eu sempre fui aberta à vida, né? Mas eu sempre fui muito realizada com a Helena e com a Luísa, e sempre fui muito realizada com todas que alcançavam a gestação no grupo, que alcançavam a graça da maternidade, porque também tem muitos casos de adoção, que a gente fala que a gente não pede o ventre, pede o coração emprestado, né, de Nossa Senhora. Então, eu não era algo que buscava, sabe? Uhum. Foi uma surpresa mesmo. E aí, o João Paulo, ele tinha sido profetizado por várias pessoas diferentes, assim. Tinha tido aquela questão da novena, e tinha tido uma outra oração de cura, onde foi profetizado que o João Paulo, a pessoa falava assim, você vai ter um filho chamado João Paulo, e ele vai ser um profeta. Eu o vejo pregando para a multidão, falando para a multidão, pregando o nome de Deus para a multidão. Tanto que quando eu engravidei das meninas, e aí descobrimos que eram 2, eu achava que um era o João, o outro era Paulo, né? João Paulo. E aí 2 meninas, não, então tá bom, Helena e Luísa. E assim, o João Paulo falava, não, então o João Paulo, sei, o João Paulo foi uma vontade de Deus, mas que não era ali, né? E aí, quando, enfim, eu descobri que estava grávida de um menino, João Paulo, eu fiquei muito feliz. E aí fui dar meu testemunho, e um belo dia, a gestação estava vindo normal, passei das 12 semanas, dei meu testemunho. Era dezembro de 2017, a gente era na semana do Natal, então assim, a gente ia viajar para Belo Horizonte para passar o Natal com a família do Adriano, e eu já tinha feito um exame na semana anterior, mas eu encasquetei que eu queria fazer um outro exame. E aí era um domingo, quando eu fui dormir, o Adriano estava viajando, e eu fui acordada com um choro. Acordei com um choro de bebê, de criança. E eu fui no quarto das meninas, não tinha ninguém chorando. E o choro muito forte. E eu falava, gente, de onde vem esse choro? Será que vem do vizinho? E não conseguia achar de onde vinha o choro. E deitei, e fiquei muito assustada. Rezei e falei assim, não, meu Deus, tira da minha cabeça esse choro. Rezei e dormi. E quando foi no outro dia, eu fui numa segunda-feira, de segunda para terça, eu fui novamente acordada, às 3 da manhã, novamente com choro. E fui olhar e não achei o que era, o Adriano já tinha voltado de viagem, dormi.
E aí, no que eu dormi, eu sonhei com um menino, com o João Paulo. Ele já era assim grandinho, devia ter, sei lá, 7 anos. E ele falava para mim assim: mamãe, eu tô indo embora, eu já cumpri a minha missão. Não chora, não fica triste, porque eu já cumpri a minha missão. E eu acordei aos prantos, chorando muito. Acordei o Adriano, contei o sonho. E ele falou assim: não, Bela, é só um sonho. E eu falava: é, só um sonho. Meu Deus, me ajuda, é só um sonho. Mas na cabeça, eu sabia muito bem que aquilo ali não era um sonho, sabe? Não era só um sonho. E aí a consulta era na terça-feira à tarde, isso foi de segunda para terça. E quando a gente chegou na consulta, o coração do João Paulo já não batia mais. E eu estava grávida de 18 semanas. Você teve que fazer o parto. Eu tive que induzir o parto. E aí, eu estava grávida, já bem grávida, porque eu tinha tido as meninas, né? Uma gestação gemelar, então era a gestação depois dela, já a barriga já cresce mais rápido. E aí, quando foi, a gente tentou fazer com que fosse expelido, né? Assim, naturalmente, mas o corpo ele não entendia isso. Então, no dia 2 de janeiro de 2018, eu me internei de manhã e eu, para induzir o parto normal, né, do João Paulo. E induzir o parto de um bebê sem vida é muito triste, é muito sofrido. Foi uma dor, assim, enorme. Mas, ao mesmo tempo, Deus me preparou para isso. Eu sofri muito, mas eu não me desesperei. Porque quem confia em Deus não se desespera. E muitas pessoas, elas vinham conversar comigo e falavam assim, gente, porque eu esperei ainda um tempo, né, para induzir, foi na semana do Natal, eu esperei ainda o Natal e o Ano Novo. E as pessoas falavam assim, gente, mas o João Paulo, ele é fruto de ele foi, quantas profecias com o João Paulo? Como assim? Deus errou? Não, Deus não erra. E Deus não erra nunca, né? Ele muda os planos dele por amor e por misericórdia. E quando eu fui para esse parto, eu fui entender as minhas orações. Por quê? Porque desde o momento que eu descobri que estava grávida do João Paulo, todas as vezes que eu ia com as meninas pro parquinho, onde eu fosse, eu estava sempre rezando. E eu rezava assim: meu Deus, me dê tempo com as minhas filhas. Meu Deus, permita que eu veja minhas filhas crescerem. Senhor, me dê tempo com as minhas filhas. Permita que eu veja minhas filhas crescerem. Eu sempre pedia isso, em todas as orações. E quando eu me internei, eu me lembrei das minhas orações. E eu me lembrei que era um pedido meu para Deus que eu pudesse ver minhas filhas. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas assim, como o parto das meninas já foi bem complicado, 90% das pessoas que têm a síndrome HELP, elas tendem a ter, novamente, em quase 90% dos casos, assim. O caso de você não ter de novo é raro. É muito raro, né? Então, assim, a chance de eu ter novamente era muito grande. E a chance de dar certo era muito pequena. E a chance de dar certo era muito pequena. E Deus já tinha me dado a graça de salvar minha vida e das minhas filhas, né? Lá atrás. Então, assim, eu pedi a Ele tempo, sabe? E aí, naquela hora, eu entendi que Deus, ele mudou os planos. João Paulo, ele era e várias pessoas profetizaram que ele era um profeta, né? Que ele ia pregar para multidões. E Deus não errou nisso. Mas Deus mudou os planos para salvar minha vida, né? Para que eu pudesse ver minhas filhas crescendo. E que talvez o que o João Paulo fosse fazer, Deus ia permitir que com o meu testemunho eu pudesse alcançar muitas histórias, né? Muitas vidas, muitas famílias. E eu consegui realizar o parto às 3 horas da manhã. Então, eu entrei dia 2 e o parto
conseguiu expelir às 3 horas da manhã Do dia 3. do dia 3, né? E foi um momento de muita dor, mas sem revolta. E as pessoas, elas tendem a achar que você só está sofrendo quando você está tá revoltado. revoltado. Elas não conseguem entender que você pode sofrer e ainda assim amar sua cruz, né? Que você pode sofrer e ainda assim amar sua história. Você pode sofrer e ainda assim ser fiel aos planos de Deus. E eu sofri muito, mas o fato de eu não me desesperar, as pessoas elas até menosprezavam um pouco o meu sofrimento, sabe? Como se você não Como tivesse se eu não estivesse sofrendo. sofrendo, porque não era algo que elas estavam acostumadas. E ali eu pude entender que Deus me preparou durante muito tempo para viver isso, né? Porque se eu tivesse vivido isso do João Paulo lá naquela Isabela, né? Aquele início de fé, teria sido uma outra história. Mas eu tive um amadurecimento na fé, um amadurecimento na vida de oração para viver isso, né? Porque todos os meus abortos foram em uma fase inicial de gestação, né? Antes das 12. Antes das 12. E o João Paulo, ele foi o único que foi com mais tempo, né? Então, assim, Deus me preparou para isso. E a gente não sabe o que Deus quer da gente, né? A gente só precisa confiar e acreditar que tá tudo nas mãos dele, né? Que é assim a nossa história. Ai, gente. E hoje as meninas sabem, porque elas eram novinhas ainda, né? Você contou para elas do João Paulo, da existência do João Paulo? Elas sabem. Elas sabem do João Paulo, elas sabem do acidente, né? Eu tinha muita dificuldade de falar do João Paulo, eu nunca tive dificuldade de dizer, assim, e eu falava, né? E na verdade, eu até descobri que estava grávida muito porque a Luísa virou para mim e falou assim: mamãe, tem um bebê na sua barriga. E eu falava. E foi assim mais ou menos que eu fui atrás disso, né? E então nunca tive dificuldade de falar dele, mas eu tinha muita dificuldade de falar do acidente. E eu toda vez que eu falava eu chorava, enfim, né? Era algo que não era muito Porque foi fácil. um momento também que testou ali a sua fé, a minha fé, e eu tinha muita dificuldade de falar. E eu, um belo dia, eu contei para Helena e ela não entendeu muito, mas também... A Helena não lembrava? Ela não lembrava do acidente dela, porque ela era muito pequena, né? E aí, quando eu comecei a fazer... Na pele dela ficou alguma marca? Nenhuma alguma marca. Coisa? Nada. Nada. Então não tinha nem como. Ela falou, mas o que é isso aqui? Não lembrava, né? E aí, assim, um dia, a gente conversando, eu acabei contando. Eu acho que ela não estava preparada para ver a foto. E aí meu marido mostrou e para ela foi bem difícil. Ela falava, apaga todas as fotos, não quero ver, não quero ver. E aí meu pai, ele pegou ela no colo, levou na frente do espelho e falou assim: Helena, olha pro espelho. Olha para você. Você não tem nenhuma marca, você não tem nada que lembre esse acidente. Então, assim, isso já passou, né? Não precisa ficar presa nisso. E aí, assim, foi passando. Só que aí, como eu comecei a falar muito, né, da minha história, fui chamada para muitos lugares, eu falei, eu preciso contar para elas. E aí, um dia, eu fui num podcast e saiu no YouTube e eu fui buscá-las na escola. Esse ano, inclusive, né? Eu botei no YouTube para elas escutarem e passa essa parte, né? E aí as duas começaram a chorar muito no carro. E aí a Luísa falou assim, mamãe, muito obrigada por ter cuidado da Nena. E aí a Helena assim, mamãe, muito obrigada por ter cuidado de mim, muito obrigada. Assim, hoje em dia ela consegue olhar uma gratidão a Deus, né? Porque é isso, ela não tem nenhuma marca e passou por isso e seguiu a vida, né? Então, assim, é algo que a gente tem que olhar como o cuidado de Deus.
dentro do seu grupo do Cenáculo, você inclui as meninas para elas fazerem oração também? Como que você hoje lida com elas, com a vida de oração diante de tudo isso? Elas fizeram o VEM, né, que é um encontro de adolescentes, e para mim foi muito especial trabalhar com elas no VEM, porque aí uma serviu no lanche, a outra na secretaria, elas tinham as reuniões, e eu e o Adriano na cozinha, foi muito especial estar com elas nisso, né, elas fizeram a primeira comunhão, se prepararam para a primeira comunhão, fizeram a catequese, trabalharam no VEM, e aí a gente tem muito, como a gente também faz parte da equipe de Nossa Senhora, a gente tem muitas vezes a equipe de Nossa Senhora se reúne no fim de semana, as crianças todas vão e tem algum discernimento, uma atividade, né? Mas eu falo que o que eu quero fazer, eu falo muito para elas, assim, dessa questão da oração, a gente sempre reza muito em família, né? Vamos à missa. Então, assim, é algo que eu falo para elas que é o nosso momento em família. E aí agora eu tô fui com elas na missa no domingo, e elas ficaram muito encantadas, assim, com as pessoas tocando violão, né? Uma delas faz aula de canto, a outra faz aula de teclado. E aí eu fui conversar com o pessoal que são os jovens, né? Do SEGME, para que a gente possa ter o compromisso de cantar, né? Porque aí eu acho que fica... E o seu esposo toca, né? O compromisso de cantar, assim. Ele toca e a gente canta, e eu acho que e as meninas participam. E aí elas sempre vão, assim, no aniversário do grupo, sabe? Em momentos mais marcantes, assim, do grupo. Mas elas não conduzem oração. Só que aí, esse ano, o que vai ser agora? Elas estão maiores, né? Estão com 12 anos. E aí, a Luísa é muito tímida. E a Helena, ela já gosta de falar. Então, assim, todas as vezes, assim, semana, almoço de Páscoa, Natal, ela faz uma oração, sabe? Ela gosta de falar, ela ela fala oração, e ela faz, ela gosta de agradecer a Deus, e ela fala. E aí a gente foi e eu falei para elas assim, o que vocês acham de vocês irem na quarta-feira, que vai ser agora quarta-feira, depois de amanhã, o aniversário, e conduzirem o primeiro mistério? Aí a Luísa, não, eu não consigo, eu fico lá cantando. Aí a Helena, eu quero ir, mas eu quero escrever, porque se eu ficar nervosa, eu leio. Falei, tá bom, então hoje ela saiu de casa e ela estava se preparando, escrevendo, que ela vai ler na quarta-feira. Gente. Depois eu quero ver uma foto das meninas. São as fofas. São muito lindas. Gente do céu. Olha, a gente tá aqui, nem vou falar para vocês que os bastidores estão aqui aos prantos. Eu estou aqui me segurando. Gente, que história. Isabela, muito obrigada por esse testemunho, porque eu tenho certeza que me alcançou, assim, em ver que tantas vezes, por muito menos, a gente deixa de confiar e de esperar em Deus. Por muito, muito menos. E ver você falando, ver você dando o seu testemunho de que, gente, confia, e a sua intimidade mesmo com Nossa Senhora. É algo, assim, que mexe muito com a gente. Eu vi quando você chegou, né, que a gente estava vendo alguns cortes de outros podcasts, e você sempre tá com a mesma camiseta de Nossa Senhora, né? Que é justamente para poder mostrar, olha, eu tenho uma mãe. Uma mãe. E eu falo assim, que meu objetivo não é propagar, assim, o meu nome, sabe? Porque eu, Isabela, eu não vivo disso, né? Eu falo assim, que meu trabalho é fruto de doação de tempo, doação de amor, né? Mas eu tenho um trabalho que eu não vivo do Cenáculo Ventre Santo. Mas o Cenáculo Ventre Santo, ele faz parte da minha história, é a minha história de vida, é a minha missão. Então, eu tenho o compromisso de propagar o nome de Nossa Senhora, né? De Nossa Senhora e do Cenáculo Ventre Santo. Então, assim, não é algo pessoal, né? Que eu queira propagar o meu nome, eu falo que meu compromisso é com ela. E quando meu pai, ele faleceu tem 3 anos, e foi muito difícil, assim, né? Porque ele era um homem de muita fé, ele era um homem muito apaixonado por Nossa Senhora. Mas ele foi recebido por Nossa Senhora. E ter essa certeza é um acalento na alma. Ele teve uma internação que ele ficou 45 dias internado, ele ficou muito grave.
E os médicos falaram pra gente assim, pra gente se despedir dele, né? Ele estava lúcido. E aí, e que se a gente tivesse alguma coisa para falar, que a gente falasse naquela hora. E eu, meu irmão, minha mãe, a gente parou e a gente não tinha nada para dizer. Isso é maravilhoso, Porque sabe? tudo já tinha sido dito. Porque tudo foi dito em vida, né? O amor, ele foi expressado em vida. Então, assim, a gente não tinha absolutamente nada para dizer. A gente só tinha amor. E quando ele chegou para mim, ele falou para mim assim, Isabela, tá rolando um boato que eu vou morrer. Aí eu falei assim, pai, não tá rolando boato nenhum. Imagina, que boato. Isabela, tá muito esquisito, muita gente chegando para falar comigo. Porque meus primos vieram todos, né? Os meus primos que meu pai criou, que ajudou a criar. E o irmão dele, o irmão gêmeo dele, já tinha falecido. O meu primo, sobrinho veio. Os irmãos dele fazendo ligação de vídeo. Todo mundo veio despedir dele, né? Porque a gente avisou as pessoas. Então as pessoas vieram de Belo Horizonte, de Governador Valadares, para poder despedir dele. E ele começou a achar aquilo ali muito esquisito. E aí ele falou assim, olha, tá vindo gente de tudo quanto é lugar. Essas pessoas não estariam aqui se eu não estivesse grave. Mas eu não vou morrer. Você pode ter certeza que eu não vou morrer. Isabela, eu combinei de comer um fundi com as meninas. E eu não vou morrer. Antes de comer o fundi. Eu vou ter alta porque eu vou comer o fundi. Eu falei, gente, vai ter alta. Vai ter alta sim. Vai ter alta, né? Aquela coisa. Aí eu voltei de uma viagem às pressas, porque ele se internou, e o Adriano seguiu viagem com as meninas. Então, eles iam chegar nesse dia que a gente estava se despedindo, eles iam chegar à noite. E não tinha nada na minha casa, e eu fui para o mercado fazer compra, antes de receber o Adriano com as meninas, né? Meu pai, ele pediu para se confessar, ele recebeu a comunhão, a unção dos enfermos. E aí eu fui para o mercado. E quando eu cheguei no mercado, eu comecei a escutar uma música. E era uma música católica, aquela assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E aí eu falei, gente, de onde está vindo essa música? E eu chorava muito, fazendo compra, chorando muito. E aí quando eu cheguei, eu fui ver, era a moça no caixa, com uma caixinha de música. E aí eu falei assim, gente, mas no Carrefour... essa música... Tá bom. Entrei, aí eu falei assim, nossa, é Deus me falando assim, olha, seu pai vai morrer e tá tudo bem, né? Vai pro céu, seu pai vai morrer, confia que vai, mas confia. E aí, quando eu cheguei, aí eu liguei para um padre que era muito próximo, ele falou assim, Isabela, mas essa música é uma música de ressurreição. Não, tudo bem, mas você tá entendendo assim, não, seu pai tá indo, né? Tá bom. Aí, quando foi no outro dia, o meu pai começou a melhorar. E o meu pai começou a melhorar, e meu pai começou a melhorar, e meu pai começou a melhorar, e meu pai teve alta. Inexplicavelmente, ele teve alta. E ele pôde comer o fondue com as meninas. Isso foi em janeiro. E quando foi em março, ele teve uma outra internação. E foi uma internação... de janeiro para março. Ele viveu de janeiro. Essa internação foi em janeiro, onde ele estava desenganado, e ele saiu, ele teve alta. E ele faleceu em março. E aí, em março, ele teve uma outra internação, e foi uma internação muito rápida, né? Ele se internou no sábado e ele faleceu na segunda. E eu falo que Deus foi tão bondoso que permitiu que ele despedisse das pessoas, né? Na internação anterior, as pessoas vieram de todos os lugares para despedir. E ele se preparou para isso, né? E quando ele se internou no sábado, ele estava muito grave, enfim. Eu estava lá com ele. Quando foi no domingo, ele começou a acordar e ele deu uma melhorada, uma estabilizada. E ele virou para mim e falou assim, Isabela, Maria veio me buscar. E aí eu falei assim, não, pai, fala para ela ir embora. Porque não tá na sua hora, não. E aí ele falou para mim assim, a minha hora chegou. Maria veio me buscar.
E aí eu falei assim, não, pai. Ele falou assim, Isabela, eu sei. Isso foi no domingo, no fim da tarde, a gente teve que deixá-lo, despedir, dei muitos beijos. Quando foi na segunda-feira que a gente voltou, eles já ligaram pra gente que ele já tava muito ruim. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, ele já não tava nem mais com a fisionomia, assim, já tava com a boca aberta, já tava com a fisionomia de que tava morrendo mesmo, né? E aí, eles falaram pra gente assim, olha, é o momento que vocês têm pra ficar com ele, pra despedir. E aí, a gente foi ficando com ele. E aí, um pouco antes dele morrer, eu falava o tempo todo assim, que eu ia cuidar da minha mãe, que ele podia ir em paz. Falava, pai, pode ir, vai em paz, descansa, a gente vai ficar bem, a gente vai cuidar da minha mãe. E aí ele tava indo, aí minha mãe falava, nossa, eu não sei viver sem você. E aí ele voltava, né, a força, assim, dava uns respiros, uma dó, né, lutando para viver. E aí, quando a minha mãe se sentou, meu irmão foi pro outro lado dele, eu fiquei segurando uma mão dele e meu irmão segurou a outra. E aí meu irmão falou assim, deu um beijo nele e falou assim, pode ir, meu amor, vai em paz, a gente vai cuidar da mamãe. E aí ele abriu o olho, ele olhou para mim, ele olhou pro meu irmão, caiu uma lágrima, ele chorou e ele morreu. E eu tive a certeza de que ele foi recebido por Nossa Senhora, porque ela tinha vindo buscá-lo um dia antes. Então foi um momento de muita dor, de muita saudade, porque assim, ele era um homem muito admirável, um homem de muita fé, um homem que vivia para a família. Mas ao mesmo tempo, foi um momento de muito conforto em Deus. Saber assim que ali a presença de Deus ela era real, a presença de Nossa Senhora era viva, real e verdadeira. Em vida. E é por isso que a gente está aqui, assim. E é por isso que a gente tem que viver, né? Para expressar o amor em vida. Gente, eu tô me sentindo como se eu te conhecesse assim, há anos. Meu Deus. Nossa, Isabela, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história. Que história. Muito obrigada mesmo, assim, porque às vezes a gente não tem noção mesmo do que o outro passa. E conhecer outras histórias, conhecer outra vida, né? É algo que, pra gente, nos motiva muito, assim, porque nosso carisma é estar com Jesus aos pés da cruz. E ver que você ali, na sua luta, você esteve com Jesus aos pés da cruz e lutou para permanecer. É uma graça. Amém. Muito obrigada mesmo, assim, porque quando a gente escuta, né, de outras pessoas, é também um renovo para a nossa vocação. Se Deus me deu a graça de estar aqui hoje escutando a sua história, eu e os meus irmãos que estão aqui também, é porque, além de vocês que estão aí, mas é porque a gente também precisava de, muitas vezes, até olhar para a nossa história e falar assim, meu Deus, eu consigo melhorar nisso daqui. Olha, eu tô deixando falhar nisso daqui, porque o que importa no final é estar com ele, né? É estar com Deus. E foi ele que te deu força para passar por tudo isso. Foi. Se não fosse Nossa Senhora ali contigo, te segurando para você permanecer firme na cruz com ele, você não ia conseguir. Então, ele te deu essa força. E muito obrigada por aceitar vir falar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, assim, olha. Eu que agradeço todo o privilégio. Além das expectativas. Eu que agradeço todo o privilégio. Muito obrigada mesmo, assim. E pode contar com as nossas orações. Amém, amém. Muito obrigada de todo o coração. Nossa, olha. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E olha, gente, se você não chorou, você assistiu errado. Volte a assistir de novo.
Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E agora a gente tem uma oração final. Nós vamos fazer a nossa... Vai aparecer? Vai fazer a última pergunta? Ai, sim! Ai, eu tinha esquecido! A gente tem uma pergunta, gente. É assim, é tradição, mas acho que eu tô tão emocionada que eu esqueci. Nossa, como eu tinha te mostrado lá no início, uma das nossas baluartes aqui da nossa comunidade é Madre Teresa de Calcutá. E ela fala que a misericórdia de Deus é como se fosse um oceano. E esse oceano, ele não seria o mesmo se não tivesse a minha gotinha lá, para que esse oceano fosse o mesmo. Hoje, qual que é a sua gota de fidelidade para Deus? A minha gota de fidelidade para Deus é o meu compromisso com Nossa Senhora. É levar essas mulheres, né, a vivenciarem o amor de Deus. Através do meu testemunho, do meu compromisso, porque faça chuva ou faça sol, eu tô lá, né? E a minha fidelidade a esse compromisso que eu tenho é honrar o compromisso com o Cenáculo Ventre Santo. Amém! Muito obrigada mais uma vez. E nós temos essa oração. Ah, apareceu aqui, ó. @cenáculo _ventre _santo. Vamos seguir, vamos acompanhar. Vocês aceitam pessoas novas? Sim. Então, olha, aceitam pessoas novas. Vamos todos. Onde que são os encontros? São na Dom Bosco. No santuário? No Santuário Dom Bosco. Aí é de 15 em 15 dias? De 15 em 15 ainda? dias. Qual dia da semana? Quarta-feira. Toda quarta-feira. À noite? À noite. Toda 7h30 da quarta-feira, noite. 7h30, lá no santuário, no inicinho da W3 Soul ali, na Asa Sul. Esperamos vocês. Temos uma lista de espera, porque a gente recebe as pessoas com muito carinho, atenção, mas a gente está conseguindo dar vazão e tá andando a lista. Ai, que bom! Então vamos para a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A oração, ela tem vários parágrafos. Aí é de cada uma, faz um. Tá ótimo. Pode ser? Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro, e também pelo Cenáculo Ventre Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Se você está pensando numa pessoa o tempo todo, falando, nossa, essa pessoa podia tanto escutar esse testemunho, pega esse link e envia para essa pessoa. Ah, mas não gosta de assistir no YouTube, não tem problema. Amanhã esse episódio já vai estar disponível lá no Spotify. Então, pega o link também do Spotify e encaminha para essa pessoa. Já fala assim, ó, salva aí, ativa o sininho de notificação que amanhã tem episódio novo. Muito obrigada. Segunda-feira que vem nós temos mais uma pessoa aqui para nos contar o seu testemunho. Fique bem ligadinho, que é uma pessoa também muito conhecida por vocês. Um beijo e até segunda-feira. Até. Tchau.